Bom dia a todos, mais um dia nos concedido por Deus, amém, esse sábado lindo, com o sol radiando lá fora, amém, vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre o poder da oração, amém, peço licença para entrar no teu lar e vamos elevar a Deus uma oração poderosa, amém, feche os seus olhos aí onde você está, amém. Senhor meu Deus, todo-poderoso e glorioso Senhor, como é tremenda a Tua palavra falando sobre a oração, sobre a importância da oração, Senhor, porque através da oração nós nos achegamos a Ti, Senhor, nós passamos a ter intimidade contigo, Pai, e Tu és um Deus de amor, Tu és um Pai amoroso, Senhor, que ama quando os seus filhos se achegam a Ti. Ah, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, oh Senhor, que a Tua palavra, que a Tua mensagem venha adentrar nos lares de forma poderosa e sobrenatural, Senhor, que a Tua presença venha ser manifesta, Senhor, em nome de Jesus, e que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser libertas, Pai, de todo aprisionamento, Pai, que as cadeias venham ser quebradas, que as correntes venham ser quebradas, Senhor, liberta os cativos, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, traz a cura àqueles que estão enfermos, Senhor, cura, Senhor, fortalece, Pai, aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, restitui o primeiro amor daqueles que se já apostataram da fé, Senhor, em nome de Jesus, vem de forma poderosa e gloriosa e transforma e muda, Pai, porque somente Ti, Senhor, pode todas as coisas na nossa vida, Senhor. Tu és tremendo, Tu és glorioso e Tu és poderoso. Manifesta a Tua glória e a Tua presença de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, uma aguinha. Vamos estar dando continuidade ao devocional que nós iniciamos ontem, falando sobre o poder da oração. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Amém? Então, ontem eu estava falando sobre que a oração ela existe para glorificar a Deus, e depois eu falei que a oração ela existe para expandir o reino de Deus, amém? A oração é algo poderoso, é algo tremendo, amém? Então, vamos dar continuidade lá em João 15, 7, 8, que diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui tem uma condição: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém? Então, se nós estamos em Deus, se nós permanecemos obedecendo a palavra dele, a palavra da lei, então nós podemos pedir o que nós quisermos e nos será feito. Então, olha como Deus ele é fiel, e ele cumpre através da palavra dele. Amém? Então, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e que nós possamos crescer e multiplicar. Amém? Então, essa é a intenção da oração. É glorificar o Pai, porque quando nós oramos, pelo enfermo e ele é curado, o Pai é glorificado através do Filho. Por quê? Porque quando nós impomos as nossas mãos para orar pelos enfermos, nós falamos na autoridade do nome de Jesus. Como eu falei, Jesus ele nos deu uma procuração e nós apresentamos, a autoridade, que é o nome de Jesus. Então eu imponho as minhas mãos e falo, seja curado em nome de Jesus. E assim o Pai é glorificado no Filho quando o milagre acontece e a pessoa ela é curada. Então, a oração existe para glorificar o Pai, E a oração ela existe para expandir o reino, Então por quê? Porque quando os apóstolos estavam lá no dia de Pentecostes, o que o Senhor Jesus falou para eles? Permanecer em Jerusalém, em oração, consagração. Eles permaneceram lá, orando, jejuando e buscando a Deus, através, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava com eles,
estava entre eles, mas não estava dentro deles, né? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem como vento impetuoso e passa a habitar dentro deles, amém? E naquele dia Pedro pregou de uma forma sobrenatural, que ele nunca tinha pregado, e ali mais, né? Ou quase, como diz a palavra, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então isto é expandir o reino. É quando você é um instrumento de Deus, né? Para orar pelas pessoas, e essas pessoas são libertas, e essas pessoas são transformadas, e essas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então isso é expandir o reino, e é isso que o Senhor Jesus ele quer através da minha vida e da sua vida, né? Porque Satanás ele tem um tempo curto. Então o que ele está fazendo? Ele está tragando as famílias, ele está destruindo os lares, ele está usando pessoas uma para matar as outras, né? Porque ele sabe que isso fere o coração de Deus, porque Deus ele ama o pecador, Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador de forma tremenda e sobrenatural. É o amor de Deus pelas nossas vidas, né? Então ele nos ama, ele nos amou primeiro. Então o que o Senhor quer através das nossas vidas? Que temos o Espírito Santo, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que a gente possa expandir o reino, que a gente possa pregar, que a gente possa falar para o pecador: Jesus te ama, Jesus pagou um preço de cruz pela tua vida. Para de viver em pecado, para de viver sendo cativo nas mãos de Satanás. Hoje Jesus te liberta. Hoje Jesus te liberta através da palavra dele. Amém? Em nome de Jesus. E a vida dessa pessoa é transformada. Amém? E o reino do Senhor expande. E é isso que Jesus quer. Alcançar vidas, quer que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam transformadas através das nossas vidas, através das nossas orações, através da nossa intercessão por aquela alma, né? Que não conseguiu se decidir ainda por Jesus, que não conseguiu entender ainda o amor de Deus, mas nós dobramos os nossos joelhos, nós intercedemos por aquela pessoa, por aquela alma, por um familiar nosso que não conhece ainda a Jesus, que não o aceitou ainda, mas nós oramos para que as cadeias sejam quebradas, para que as correntes sejam quebradas e para que o Senhor Jesus venha, que o Espírito Santo venha, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, o Senhor começa a operar. Oh, aleluias! Como é tremendo falar sobre oração, irmãos, como é tremendo. E quando a gente é recém-convertido, como é difícil a gente orar, como é difícil, sabe? Existe, como se fosse uma barreira para que a gente não ore, porque a oração ela transforma, a oração ela opera milagres, amém? Então, a oração ela serve para glorificar a Deus e para expandir o reino, assim como eu falei. Mas às vezes tem alguns pedidos que você vai falar, mas isso não glorifica a Deus, né? Então, dependendo do que você for pedir, digamos assim, você está com uma vontade de comer um chocolate, você está com uma vontade, né, de fazer algo que você vai falar, mas isso não glorifica a Deus, eu vou orar, né, pedindo. Às vezes você não precisa nem orar, como eu falei. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o Senhor ele tem prazer em fazer os nossos desejos, sabe? Porque Deus ele é tão lindo, ele é um pai amoroso. Então o pai, quando ele vê que a criança ela quer tal coisa, o pai vai lá e compra porque ele ama. Entende como é o amor de Deus pelas nossas vidas? Então muitas vezes você está com vontade de comer algo diferente e do nada, de repente, o teu marido comprou aquilo que você queria comer. Nossa, mas estava com tanta vontade de comer isso e você trouxe. Então aí já é Deus operando. Amém? Então às vezes não é algo que glorifica a Deus, mas também não é algo que é contra. Amém? Então a gente também não tem que tomar cuidado para não orar por algo. Eu quero que Deus, né, faça tal coisa na vida daquela pessoa porque aquela pessoa fez algo de ruim para mim. Não, isso não. Né? Isso não glorifica a Deus. Então, claro que isso Deus não vai fazer. Amém? Mas Ele tem prazer, né, em atender os nossos desejos. Então diz assim a palavra de Deus: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então não são desejos que necessariamente é em favor do reino, mas também não é contra Ele. Amém? Então, de alguma maneira, vai abençoar, né, a tua alma, os teus sentimentos, né? E Deus, Ele tem, como eu falei, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos.
Amém? Então, a oração ela nos mostra que o propósito de Deus de estar nos ensinando a orar é pedir que as coisas aconteçam, né? Para que a gente dê muitos frutos e que os frutos expandam o reino, entendeu? Então, nós temos o dom do Espírito Santo, né? Os dons que são nos dados e os talentos. E para que a gente tem isso? Para que o Senhor nos dá os dons e talentos espirituais? Os dons espirituais, os talentos que já são algo inato que nós nascemos com ele, como eu já dei no estudo anterior, para que a gente possa ser instrumento nas mãos dele, para que a gente possa expandir o reino. Jesus ele não vai voltar enquanto a palavra não for pregada nos 4 cantos do mundo. A palavra do Senhor precisa ser pregada, pessoas precisam se render, tá? Amém? Então expandir o reino, por quê? Porque nós somos filhos. Amém? Como eu falei, nós éramos criatura, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, descemos as águas, nós passamos a ser nova criatura e filhos, co-herdeiros ao trono de Cristo. Então nós precisamos implantar o reino, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros do trono, nós precisamos implantar o reino de Deus na terra. Amém? Nós precisamos ser instrumentos, vasos valorosos nas mãos do Senhor, para que a palavra dele seja pregada. Então a gente precisa dar fruto, e dar fruto é isso, é a gente orar pelo enfermo e ele ser curado, é a gente orar por uma pessoa que está amarrada, né, nas correntes de Satanás e ela ser liberta, e ela ter a vida dela liberta, e ela ter a família dela liberta, e ela aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Então isso é dar fruto. Amém? Então quando você for orar, não ore somente pelos seus problemas, né? Ore pelo reino, ore pela conversão de almas, ore pelas pessoas para que elas entreguem, né, a sua vida a Jesus. Ore pela nação brasileira. Amém? Nós não podemos amaldiçoar a nossa nação, mas nós temos que orar por ela e pedir para que o Senhor continue levantando autoridades instituídas por ele e não autoridades instituídas pelo mal, né, por Satanás. Amém? Ore para que os enfermos sejam curados. Amém? Então quando alguém pede uma oração para você, ore pelo meu filho que ele está perdido nas drogas. Ore pelo meu marido que está numa cama, está no leito de hospital. Amém? Então quando o pastor nos chamar para orar, ou que tenha uma campanha na igreja de oração, venha orar. Porque a oração ela move o coração de Deus. A oração ela tem poder. A oração ela tem poder quando a gente ora com o coração sincero a Deus, pedindo que Ele transforme a nossa nação, pedindo que Ele transforme a nossa cidade, pedindo que Ele transforme vidas, pedindo para que Ele liberte os cativos. Amém? Há poder na oração. Tá? Eu me lembro quando eu congregava na igreja Casa da Bênção com a minha sogra, missionária Aurora, que já está nos braços do Senhor, mulher de Deus, mulher ungida, né? Mulher que deixou um legado de oração, e era uma mulher que orava muito, muito mesmo. Amém? Era uma mulher tremenda. Amém? Desculpa, irmão, sei que eu me emociono falando dela. Então ela convocava uma vez por mês ou a cada 15 dias, conforme ela sentia no coração, ela convocava a igreja a orar. E era uma oração que era realizada no domingo, então eram 12 horas de oração, né? Além do monte, né, que também ela era mulher de monte, de ir para o monte orar, ela também fazia aos domingos 12 horas de oração. Iniciava 6 horas da manhã até 6 horas da tarde ininterrupta. Então era escalado cada irmão para orar em um horário. Então começava às 6 horas da manhã, o primeiro irmão orando 6 horas, o outro 7, e cada um orava 1 hora. Naquele dia em que era o melhor dia de culto, o dia em que a igreja se colocava de joelhos em oração, e daí ela colocava, né, orar pela nossa nação, ela colocava alguns pontos lá que era para a gente estar orando, né? Então ela direcionava a nossa oração, era para orar pela igreja, era para orar para isso, para aquilo, então ela direcionava em que sentido a gente tinha que orar, também para a gente não ir lá, dobrar os nossos joelhos e orar somente algo, né, das nossas necessidades, mas para a gente orar em propósito do reino, para glorificar a Deus. E naquele dia, quando eu entrava naquele ambiente, aquele ambiente era um ambiente de glória,
porque a gente chegava um pouco antes para poder estar ensaiando os louvores, para poder, né, ali apresentar no grupo de louvor. E eu chegava ali, parecia que eu já começava a flutuar. Aquele dia era o melhor louvor, porque a presença do Espírito Santo já estava ali de forma poderosa e grandiosa. Por quê? Pela oração da igreja. Então, quando a igreja se une em oração, é algo mais poderoso ainda, porque é o corpo de Cristo orando. Amém? Principalmente quando a gente ora num propósito. Glória a Deus. E o milagre acontece, e a presença de Deus, ela é gloriosa naquele ambiente. Amém? Então, isso eu guardei muito no meu coração, porque naquele domingo em que a gente orava, em que a igreja se colocava de joelhos, 12 horas em oração, aquele culto era tremendo, era gloriosa a presença de Deus. Aquele culto, milagres aconteciam, era tremendo o que Deus fazia. Amém? Então, primeiro lugar, oração existe para glorificar a Deus. Segundo lugar, para expandir o reino. Terceiro lugar, para produzir alegria plena. Para mim e para você. Amém? Então, João 16, a partir do versículo 23, 24, diz assim: Naqueles dias nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Sabe aquele vazio na tua alma que não tem nada que preenche? Não tem nada neste mundo que vai preencher, tá? Se alguém te falou que se você tiver um aumento de salário, que se você tiver uma promoção na sua empresa, que se você tiver um carro novo, que se você tiver um novo relacionamento, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um filho, nada disso vai preencher o teu coração. Nada disso vai preencher o teu coração, tá? Você só terá o teu coração preenchido se você tiver um relacionamento com Deus. E o que é um relacionamento com Deus? É você se aproximar dele, tá? Não como, Deus Pai que está no céu, não. Mas como aquele Pai amoroso que está aqui do teu lado, de braços abertos, para te dar o conforto, para te dar a segurança, para te dar o abraço que você necessita. É esse relacionamento que Deus quer ter com você através da oração. Amém? É aquela falta daquele pai que você não teve, que não foi presente, que é o Senhor que vai preencher, tá? Esse vazio no teu coração, tá? Porque Deus, Ele nos responde. Ele quer que a nossa alegria seja completa. E a verdadeira alegria nós só encontramos em Deus. Por que tem tantas pessoas ricas? Elas têm todo o dinheiro e nada satisfaz o coração delas. Se elas têm um carro de 500 mil, elas querem um carro de 1 milhão. Se elas têm uma casa de 1 milhão, elas querem uma mansão de 2 milhões. E nunca vai saciar. Vai saciar o desejo da carne, mas é uma alegria momentânea. Não é uma alegria plena, não é uma alegria completa, porque essa alegria plena e completa é só o Espírito Santo que dá. Então, às vezes, uma pessoa pobre, né, que às vezes não tem nenhum carro para poder se deslocar à igreja, mas ele vai com alegria, porque a alegria dele é completa. Porque o vazio no coração dele foi preenchido por esse Pai amoroso que nos amou primeiro e de certa forma entregou o seu único filho por amor a nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então o Senhor, Ele tem prazer, tá? Em satisfazer os desejos do nosso coração, em trazer alegria para a nossa vida. Amém? Mas, infelizmente, tem pessoas que vão na igreja, né? Fazem campanha, mas não mudam o seu caráter. Porque não está ali buscando a Deus de um coração sincero, não. A pessoa está ali buscando uma bênção para ela. Ela dobra o joelho dela somente pedindo coisas. Amém? E Deus não se agrada disso. Deus quer aquele coração sincero, aquele coração verdadeiro. Se aproxima dele, porque tem necessidade de estar próximo do Criador, estar próximo de um Pai amoroso. Amém? Então o filho, ele se aproxima do Pai porque ele ama o Pai. Não se aproxima do Pai porque, Pai, eu quero que você me dê um carro. Pai, eu quero aquele tênis da Nike, aquele tênis, ou seja o que for,
Entende? Nós não nos aproximamos do nosso Pai simplesmente pelo que Ele pode nos oferecer, mas pelo que Ele é, pelo amor que Ele nos concede, pela necessidade, pela falta que nós temos de ter um amor de Pai. Amém? Então, infelizmente, tem pessoas que vão por isso, não por amor a Deus, e isso entristece o coração do Senhor. Amém? Então, porque a pessoa chega para pedir algo material, né? Ela quer só aquilo, ela quer só satisfazer o desejo dela. E depois Deus sabe que ela não vai permanecer. Amém? Porque então nem todo coração, nem toda oração vai glorificar Deus, tá? Porque aquela pessoa ela só quer satisfazer os desejos da sua carne, né? Então aquela pessoa, né, que trai a sua esposa, que trai o seu marido, que trai um amigo, essa pessoa ela vai ter culpa, tá? Porque o Espírito Santo, ele convence, mas o diabo acusa. Então, às vezes, tem pessoas que estão assim, né? Porque elas não estão buscando Deus verdadeiro, elas não se arrependeram. Elas estão ali porque elas querem simplesmente a bênção. Elas querem simplesmente satisfazer os seus desejos carnais. Amém? Elas querem só a bênção. Eu quero carro novo, eu quero aumento de salário. Então, a pessoa está ali porque ela quer satisfazer os seus desejos. Amém? Mas não muda o seu caráter. Então, nós só vamos ter a alegria, você só vai ter a alegria plena, tá? Quando você puder deitar a sua cabeça no travesseiro e estar em paz com Deus. Amém? Então, se você trabalha de forma desonesta, se você ganha dinheiro de forma desonesta, se você, né, não faz as coisas de forma justa, de forma correta, você não vai ter paz no teu coração. Amém? Porque, né? O Espírito Santo convence do teu pecado, mas ele não te acusa, mas o inimigo vem e ele vai te acusar o tempo todo do teu pecado, do que você fez de errado, tá? Então, o cristianismo, ele muda a vida. Então, quando a pessoa ela precisa ser transformada. Então, ela não pode entrar numa igreja, fazer uma campanha e permanecer da mesma forma. Ela precisa ser mudada, ser transformada. Amém? Porque o cristianismo, ele muda o caráter. Então, as pessoas precisam ser transformadas, ser libertas, precisam mudar o seu caráter, tá? Então Deus manda eu te dizer, talvez você esteja esperando bênçãos, amém? E essas bênçãos elas não aconteceram ainda, tá? Porque você ainda quer usar dos instrumentos humanos e malignos para a tua prosperidade. Isso não funciona, amém? Isso não funciona. Então, esse negócio da teoria da prosperidade, essas pregações da teoria da prosperidade, amém? Então, que impulsiona as pessoas a irem simplesmente para buscar algo material, amém? E essas pessoas não são transformadas, não mudam o caráter, porque elas vão apenas com um único objetivo, amém? Pensando somente no desejo carnal, somente no bem material, e assim não funciona, assim não funciona. Verdadeiramente assim, você vai ficar orando e não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Se você não deixar Deus fazer a obra completa na tua vida, você nunca vai viver pleno, tá? Então, há muitas pessoas que realizam os seus desejos, mas no final vem a culpa, porque são desejos carnais, são desejos pecaminosos, tá? Aquele desejo pecaminoso que quando ele é consumado, né, a pessoa tem uma culpa, ela não consegue dormir, tamanha é a culpa, tá? É como um homem casado que deseja uma outra mulher. E quando esse pecado, esse desejo, que é um desejo pecaminoso, carnal, quando ele é consumado, vem a culpa e a consequência desse pecado. Amém? Então, quando aquela pessoa também conquista algo de forma desonesta, tá? Vai impedir que essa pessoa possa dormir em paz. Tá? É aquela decisão errada que depois vai trazer consequências, tá? Então, se você deseja que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, você tem que aprender a crer, tá? Tem pessoas que dizem que no mundo é assim. Então, se eu não fizer de forma desonesta, o Brasil é desonesto mesmo. Então, se eu não fizer de forma desonesta, eu não vou ganhar dinheiro, não vou prosperar, tá? E não é assim, né? Deus, ele está querendo nos ensinar, tá? Que não é dessa forma, tá? E ele é capaz de fazer o sobrenatural acontecer, tá? Como o milagre da cura
de um cego, né, que Jesus operou, amém? Então, o Senhor está mandando eu te dizer que se você entra num relacionamento com Deus através da oração, porque a oração ela é o quê? Falar com Deus, tá? A convicção é a fé, né? Que o nosso Deus, ele entra no natural para nos abençoar, amém? E se você não viver neste nível, você nunca vai ter a alegria completa, amém? Então assim, Deus, ele é o dono do ouro e da prata, amém? Deus, ele é o dono do ouro e da prata, mas nós precisamos não buscar a ele pela prosperidade, mas pelo que ele é, amém, irmãos? Então, está dando nosso tempo aí e vamos ter que estar finalizando aí, amém? E amanhã nós vamos estar dando continuidade nessa mensagem. É tão maravilhoso, tão poderoso, que eu já estou quase me perdendo no tempo falar sobre a oração. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado e amanhã nós damos continuidade nessa mensagem. Amém? Glória a Deus.